A canção que diz que você partiu não dói como antes. Morri na guerra entre eus, mas eu sou renasci, mais forte e brilhante. Quero viver sem pertencer. Boa noite. Boa noite a todos. Sinto minha alma em todo lugar. Hoje a gente vai falar sobre como dizer não. Minha alma, minha casa é meu ar. Não vai acontecer nada demais até que eu escolha viver pra florescer. Escolha viver e amar você. Não vai acontecer nada demais até que eu escolha soltar o que passou e escolher amar tudo que eu sou. Ai, me deu vontade de cantar enquanto espero o pessoal chegar. Que diz que você partiu não dói como antes. Morri na guerra entre eus, mas eu sou renasci, mais forte e brilhante. Quero viver sem pertencer a tantas memórias. Me encontrei e agora eu posso voltar. Sinto minha alma em todo lugar. Minha alma é minha casa, é meu ar. Não vai acontecer nada demais. Olá, Moraes. E escolha viver pra florescer. E escolha viver e amar você. Não vai acontecer nada demais até que eu escolha soltar o que passou e escolher amar tudo que eu sou. Oh, eu sou. Bom, vamos lá, né? Ouvi a música toda já, maravilhosa, música de Bá. Lançou agora o EP dela. Vamos lá escutar. Então, boa noite, corujas. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema vai ser como dizer não com educação e firmeza, né? Esse tema foi me sugerido por uma das seguidoras que queria, né, saber mais sobre. Eu já tinha feito live sobre isso já, mas nenhuma live a mais atualizada que esteja, por exemplo, no canal do YouTube. Então eu resolvi fazer uma nova live, né? E sempre que a gente fala sobre o mesmo assunto sempre tem novidades e tal. Então vamos lá. Primeiramente, pra gente dizer não, a gente precisa entender uma coisa: os nossos limites. Eu preciso reconhecer e comunicar muito bem os meus limites. Mas como é que eu reconheço? Como é que eu comunico? Eu reconhecendo e comunicando os meus limites, eu consigo ter um equilíbrio maior da minha saúde mental, um maior equilíbrio, né? Porque eu vou conseguir compreender e respeitar os meus limites e expressar isso de forma educada, que a outra pessoa entenda e respeite também os meus limites, porque não é só eu que estou respeitando, o outro acaba me respeitando também. Porém, o outro só pode respeitar o que ele sabe que é um limite. Enquanto você não fala, enquanto você não diz, enquanto você não verbaliza,
ele não vai adivinhar e supor e aprender ali algo se você não comunicar, ok? E esse movimento de reconhecer e comunicar os meus limites é uma habilidade. O que isso quer dizer? Você não nasce sabendo, você pode adquirir essa habilidade com instrumentos, com a informação, com movimentos diários. Aí você vai aprendendo como fazer isso, certo? E essa habilidade, ela protege o teu bem-estar, né? Ela não só protege o teu bem-estar, como faz com que também você não comprometa os seus relacionamentos, certo? Então, muitos de nós enfrentam desafios ao falar a palavrinha não, de colocar um limite ou de expressar o limite para o outro. A gente às vezes tem muito desafio para ser superado. Por exemplo, o medo de desapontar alguém, o medo de eu dizer não e ser rejeitado por aquela pessoa, ou de parecer insensível para aquela pessoa, ou de acabar, por exemplo, perdendo uma oportunidade porque eu falei o não. Boa noite, gatíssimos. Boa noite para vocês, Paulo e Rafa. Sejam bem-vindos. Certo? Então, vamos lá. Para eu dizer não, preciso reconhecer os meus limites. Para isso, eu também preciso olhar para mim de uma forma diferente. E não só olhar, quanto reconhecê-los e comunicá-los, né? Como é uma habilidade, eu posso adquirir e me movimentar para enfrentar os desafios que possa ter pelo fato de eu não conseguir expressar os meus limites. E aí, vamos seguindo com a live, ok? Deu para entender até aqui? Boa noite, gaúcho. Seja bem-vindo. Mas e aí, Vivi? Como é que eu identifico os meus limites? Porque eu realmente não sei como identificá-los. Como é que eu vou comunicar se eu não sei quais são? Certo. Para comunicar, você precisa primeiro identificar, claro, quais são esses limites pessoais que você tem. Mas para isso, você primeiro precisa olhar para si e identificar com atenção as situações que você vive, como você se sente ao vivenciá-las. Tal situação, ela é confortável? Ela é desconfortável? Tal situação, ela é tranquila ou ela é estressante? Tal situação, você vive ela e é harmoniosa ou ela te desgasta? Ela te eleva ou ela te mina? Então, essas perguntas que eu tô fazendo aqui, né, de você observar as situações, já vão te trazendo uma maior compreensão sobre você. Então, se você sair com determinadas pessoas, é confortável? É tranquilo? Você sente que quando você volta daquele lugar, você sai bem, chega em casa massa? Ou não? Você vai e é desconfortável, é estressante, te deixa exausto. E aí, esse movimento de você perceber esses pontos negativos que eu falei, que eu citei, é que vão te dar a indicação de que ali talvez ultrapassou, talvez não, literalmente ultrapassou os seus limites. Certo? Então, algumas perguntas, por exemplo, quais são as atividades que você faz que te sobrecarrega? Ou quais são os pedidos que você atende? Os pedidos das outras pessoas, sua mãe, sua irmã, seu pai, seu amigo, seu patrão, seu colega de trabalho, ou uma pessoa que você nem conhece de fato, porém, entretanto, te pede alguma coisa. Como é que você se comporta? Você vai lá e faz? E esse fazer pelo outro te deixa sobrecarregado? Te deixa exausto?
não está dentro das atividades diárias suas, acaba sendo uma atividade extra, e muitas vezes essa atividade extra te consome muito mais do que as tuas próprias atividades. Ela te deixa ansioso ou ansiosa, irritado. E aí é onde você vai perceber quais atividades e quais pedidos ultrapassam os seus limites. Desculpa. Então, você refletir sobre essas questões é muito importante. Então, ajuda você a mapear melhor a tua rotina, o teu dia a dia, a perceber quais são as atividades, os pedidos ou as coisas que acontecem que ultrapassam os seus limites, como isso te afeta negativamente e como isso te afeta na tua saúde mental e física também, né? Você ficar muito cansado, ou você fica muito estressado, ou você fica muito ansioso. Então, essas são as dicas que eu dou para você parar para refletir sobre o que acontece com você, para você identificar os seus limites. Ficou claro? Pode me responder aí, por favor, se ficou claro. Se esse conteúdo é um conteúdo legal e você acha que vai ajudar alguma pessoa, compartilha aqui, ó. Compartilha para 1, 2 ou 3 amigos do teu Instagram. Já vai ajudar a live a ser entregue para mais pessoas. Se você tá curtindo, tá com o dedinho no coração para que a live também seja entregue para outras pessoas, né? É uma live feita de coração para coração, certo? Então, eu espero que ajudem vocês a compreender melhor os limites de vocês e a como comunicar os seus nãos. Mas antes disso, eu queria saber, você que está assistindo, você sente dificuldade em dizer não? Se não para tudo, mas para algumas pessoas ou algumas situações específicas, vocês têm dificuldades para dizer não? Me digam aqui, por favor. Então, a comunicação dos meus limites, ele é muito importante. Eu comunicar e dizer não para o outro. E aí, quando eu falo a comunicação dos meus limites, eu não estou nem dizendo eu criar uma listinha aqui de limites e dizer para você, Rafa, meu limite é esse, meu limite é aquele outro. Não, não necessariamente eu preciso fazer isso para que eu expresse os meus limites para alguém. Certo? E existem formas de você expressar esses seus limites de maneira clara e respeitosa, sem que deixe o outro preocupado, chateado ou qualquer coisa assim do gênero, né? Então, tem como você ser mais assertivo nessa comunicação. Tem dificuldades, né? Em dizer não, ok. Muito bom. Vamos lá, vamos ver se daqui para o final da live você consegue compreender o que te gera isso e talvez trabalhar dentro da terapia, na sua terapia pessoal, para poder, né, você ficar mais tchan. Olá, dona Catherine. Chegastes um pouco atrasada, mas eu vou repetir rapidamente para você, ok? Vou lá rapidinho. Dizer não, para poder eu dizer não, eu preciso primeiro saber quais são os meus limites, correto? Mas para mim reconhecer os meus limites, eu preciso, para poder eu comunicar, os meus limites, eu preciso primeiramente reconhecer. Eu não sei quais são, como é que eu vou falar, certo? Eu falar e expressar os meus limites me ajudam a me manter mais equilibrada, a ter mais saúde mental também. E esse movimento de reconhecer e comunicar os limites é uma habilidade adquirida. Você pode trabalhar para você ter essa habilidade. E assim você protege o seu bem-estar e também as suas relações, porque muita gente acha que não,
que ao fato de eu falar, eu vou desapontar e a pessoa não vai querer mais saber de mim, que eu vou parecer insensível, a pessoa não vai querer saber de mim, que eu vou perder oportunidades e aí eu tenho que dizer sim o tempo todo, tururu, certo? Mas, na verdade, você expressar torna as relações que você vai ter ou tem atual mais saudáveis, certo? Muito pelo contrário, no lugar de você perder oportunidades, você vai ganhar oportunidades. Você vai se tornar mais sensível a expressar. Você vai, no lugar de desapontar, você vai ter o reconhecimento do outro, porque o outro vai entender de verdade com quem ele está conversando, com quem ele está se relacionando, certo? E aí, para identificar os limites, né? Para me comunicar, eu preciso identificar, ok. E aí, prestar atenção nas situações que você vive do seu dia a dia. Eu tô repetindo rapidamente aqui para quem chegou agora. E aí, você precisa prestar atenção nessas situações que causam desconforto, que causam estresse, que te causam algum esgotamento físico e mental, certo? Então, se questionar, se perguntar quais atividades ou quais pedidos te sobrecarregam, já vão te dar uma luz de quais são os seus limites, certo? Então, você identificar determinado pedido, que aquilo te desgasta, que aquilo te deixa estressado, que aquilo te irrita, te deixa ansioso, já é um sinal de alerta. Ali já foi ultrapassado o seu limite, né? Então, se te irrita, se te deixa ansioso, se te sobrecarrega, são os sinais que vão te dar essa elucidação sobre a situação, ou sobre o pedido, ou sobre as relações que ultrapassam seus limites. E aí, você olhar para essas suas sensações, vão te trazer um norte maior, né, de mapeamento sobre essas situações. E aí, você vai, assim, reconhecer. Aí, a partir do momento que você reconhece, aí você vai tomar atitude, que aí a gente vai começar a falar sobre isso agora, certo? Acho que deu pra dar uma boa resumida. Então, a importância da comunicação assertiva sobre não, sobre os limites. Aí eu tava falando aqui antes que quando eu falo sobre expressar os meus limites, não é fazer uma lista e chegar pro outro e jogar no colo do outro a minha lista de limites. Eu não preciso fazer isso. A não ser que a gente esteja falando de uma relação de troca muito mais intensa, que aí seria um namoro, um casamento, uma relação assim, você talvez precise se comunicar mais abertamente, né? Mais abertamente ainda do que uma relação menos íntima desse gênero. Porque quanto mais íntima a relação, mais fácil do outro ultrapassar os seus limites. Se ele não sabe, o outro só vai saber quais são os seus limites se você comunicá-los. E você só vai saber se você parar para olhar para eles, certo? E aí tem como você comunicar de forma clara e assertiva sem, né, gerar nenhum tipo de desconforto. E aí eu vou colocar entre aspas no outro, mas já vou explicar por que essas aspas. Então, assertivo é diferente de agressivo. Não tem nada a ver. Eu ser assertiva não me coloca em um movimento de agressividade. Muito pelo contrário, se eu for assertiva, eu vou conseguir expressar claramente as minhas necessidades, os meus sentimentos, né? De forma que o outro me respeite e eu respeite o outro também. Principalmente o tempo do outro também para comigo, certo? E aí, ao invés da gente querer fazer de tudo pro outro nos aceitar e ceder e dizer sempre sim, muitas vezes até para evitar conflito, você pode se comunicar e dizer o seu não de uma forma mais clara, assim, por exemplo. Rafa, eu entendo que isso é importante para você, mas não posso me comprometer com isso agora.
Pronto. Eu expliquei que eu não posso, nesse momento, fazer isso. Né? Então, assim, você tá dentro de uma rotina. E aí eu vou trazer um exemplo vivencial que eu vivi, né? Na época da faculdade, eu estudava muito, saía de casa 4 e pouco da manhã, chegava em casa 10 horas da noite, era uma rotina muito exaustiva. No final de semana eu ainda trabalhava para poder ter o dinheiro para dar conta ali do restante da semana com relação a passagens, com relação a xerox, a alimentação, durante o período da graduação. No final de semana, que eu tinha um tempo livre ali, sei lá, uma metade de um sábado ou alguma coisa assim, uma certa pessoa me pedia para dar banho no cachorro dela, que era dela. E aí eu ficava com pena na época e dava. Porém, entretanto, isso acabava comigo. Eu ficava muito exausta. Eu ficava muito estressada. Porque eu tava já com meus horários todos lotados de atividades. O momento que eu tinha para ter a minha pausa, o meu descanso, eu ainda tinha que fazer alguma coisa para o outro, que o outro tinha como fazer em algum outro momento, mas não fazia para isso. Então, eu acabava tomando a responsabilidade que não era minha. A partir do momento que eu fui trabalhando e entendendo os meus limites, eu comecei a dizer não. Eu digo, não, a responsabilidade não é minha, o cachorro é seu, então é responsabilidade sua. Você tem tempo para fazer isso em outros horários. Eu não tenho, eu tenho outras atividades. Não vou fazer. E sustentar esse não é muito importante. Você entender por que você está dizendo esse não, né? Entender que você está dizendo esse não é pro outro, mas é sim para você. Você está se dizendo sim, eu preciso descansar. Eu preciso de um tempo, eu preciso olhar para mim, porque se eu não olho para mim, tu acha que o outro ia dizer assim, realmente a Vivi precisa descansar, vou colocar ela ali no cantinho, vou trazer um chazinho, vou... Não vai, gente, não vai. Se eu não reconheço o que eu preciso, a minha necessidade, o outro não vai fazer por mim. Muitas vezes o outro não está fazendo nem por ele mesmo, ele vai fazer por mim. Então, é muito importante que eu adquira essa habilidade de reconhecer os meus limites e expressar quando o outro, de alguma forma, busca ultrapassá-lo. Fulano, bora fazer tal coisa em tal lugar. Eu não gosto daquela tal coisa e muito menos daquele lugar. Mas aí eu gosto da pessoa que me chamou. Aí por isso eu vou simplesmente. Não é assim. Se você faz dessa forma, você está ultrapassando os seus limites. E quem vai sofrer com isso não vai ser o outro que te chamou. Se ele te chamou, porque ele queria ir. Mas você que disse sim, não queria ir. Certo? Ficou claro? Boa noite, meu povo que tá entrando. Boa noite, Joyce. Boa noite, Priscila. Boa noite, Angélica. Larissa. Newton. Enfim, muita gente chegando, entrando. Boa noite a todos. E aí, como é que diz não? Vocês estão entendendo direitinho? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me coloquem aqui. Expressem aí pra mim dar conta. Antes de eu dizer como dizer não, eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma experiência aí? De algum acontecimento, de algum limite que você pode me falar, resumidamente aqui, da tua dificuldade de dizer não? Você não consegue dizer não pra quem? Ou pra o quê? Você consegue me dizer aí, para poder a gente ter mais interação? Seria interessante se vocês pudessem me falar. Tá, enquanto vocês digitam, eu vou continuar. Então, como é que eu digo não educadamente e com firmeza? Eu já dei um exemplo, né,
de falar que eu entendo que isso é importante para você, mas não posso me comprometer com isso agora, se for um pedido para você fazer algo para a pessoa, ou para o trabalho, ou enfim, qualquer coisa que te venha a ultrapassar aquele limite de tarefas que você já tem para fazer, certo? E aí vem algumas outras linguagens, que aí eu separei 4 tópicos aqui. Use uma linguagem simples e direta. Você não precisa enrolar muito para dizer não. Então evite rodear muito e tentar justificar e tentar buscar toda uma explicação coerente para dizer não. Então, fulano, bora sair para tal canto? Mas é porque assim, é porque aconteceu isso, isso, aquilo, outro, e tarará, e tererê, tarará, blá, 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 blá. E aí eu não consigo, eu não vou conseguir ir, porque é isso, aquilo, outro, e tererê, tarará. Cara, não posso. Qual a dificuldade de dizer apenas não posso, não quero, não estou afim, hoje não, outro dia talvez, estou muito cansada. Eu consigo dizer não, mas com facilidade, a alguém que já vacilou de alguma forma comigo. Certo? Tá, então você consegue dizer não apenas para pessoas que vacilaram com você, é isso? E para quem não vacilou, aí você não consegue dizer não. Aí o ponto é, muito provavelmente, você dá margens para o outro vacilar com você, sabe? Pelo simples fato de você não expressar os teus limites para o outro. Porque como o outro ele não vai adivinhar, eu não tenho como saber até onde eu posso ir com você, porque se você não fala, eu não vou saber, eu não adivinho. Então se eu tô brincando aqui, fazendo uma brincadeira, vamos supor, né, cearense, gaiato, adora fazer uma brincadeira e tal, aí brinca. Só que o outro tá se magoando com aquela brincadeira e ele não me conta. E aí eu continuo brincando. Então eu vou continuar magoando aquela pessoa, sabe? E às vezes, quem tá aqui desse lado de cá não tem intenção de magoar. Mas o simples fato de não saber até onde eu posso ir com você, pelo fato de que você não me falou, aí eu vou acabar lhe magoando. Entendi, consegue com mais dificuldade. Vai dar certo. Então vamos lá. Então evite rodeios ao recusar algo. Um não obrigado é maravilhoso. Chega alguém vendendo alguma coisa pra você, 10 centavos, não sei o que, e tarará, e você não quer. Não, obrigado. Não, obrigado. Ou te chama pra alguma coisa e tal, não estou disponível no momento, hoje não posso. Comunica, expressa, né? E aí eu tô aqui me questionando, qual é a dificuldade? Não é a sessão de terapia, vamos lá. Vamos continuar. Ofereça alternativas também, né? Se for possível, se for algo que você até quer fazer, mas no momento você não pode. Sério, quando te abordam na rua é muito difícil dizer não, meu Deus. Eu já tô quase uma ninja. Não. Eu não quero, não posso, não dá pra dizer sim. Simples assim. Certo, aí eu até me perdi aqui agora. Tá. Ofereça alternativa, sim. E aí se for algo que você queira fazer, mas naquele dia você não pode. Então você diz assim, cara, hoje eu não posso. Mas quem sabe naquele dia lá, o que você acha de um outro dia a gente marcar isso? Ai, adorei essa. Eu coloco o fone de ouvido e finge que não escuto. Socorro. Demência. Tô nem ouvindo. Tá certo. Pois é. É uma forma de não dizer não, né, também.
No trabalho fazem isso comigo, tocam em assuntos da minha vida pessoal gratuitamente. Eu já disse que não gosto que isso aconteça, mas fazem na mesma. Então aí é importante que você talvez tome outras formas de deixar muito isso claro, né? Não sei, ou falar com alguém maior sei lá, não sei, nesse sentido. Ou perceber, olhar para como é que, pronto, melhor, olhe para como você está falando isso. Será que você está deixando claro realmente? Ou se está deixando de alguma forma uma margem ali de uma compreensão, sei lá, tipo, será? Ah, eu acho que ela tá só brincando também. Não sei. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso depois. Então, vamos lá, continuando. Evite também pequenas mentiras ou justificativas excessivas para você falar ou não. Daqui para o final da live eu vou conseguir pensar em outras alternativas também, tá? Então vamos com calma aí. Então, pequenas mentiras, a gente até eu fiz até uma live sobre isso um dia desse, né? O quanto que as pequenas mentiras, elas nos deixam num lugar ruim, né, e tal. Porém, quando você vai dizer não, você não precisa inventar uma mentira para negar. Porque a partir do momento que você inventa uma mentira para negar, e se a outra pessoa descobre essa mentira, vai ser ruim para você. É muito melhor você realmente ser claro e ser verdadeiro com o teu limite. Você não precisa inventar uma desculpa para você dizer não, né? Ou ter justificativas excessivas para dizer não. É chegar, fulano, eu já falei, quantas vezes eu já te pedi, não quero. Esse tipo de assunto não dá. Eu espero que você pare com isso. E aí você vai colocando os limites até um ponto, inclusive, de você quebrar o vínculo com a pessoa, se a pessoa insiste em invadir o teu espaço. Se a pessoa insiste em ultrapassar os seus limites. É muito importante que você corte laços também. Por que você vai colocar, né, se permitir estar numa relação assim, se a pessoa não te respeita? Então, ou você não está deixando claro o teu limite, ou é importante que você comece a tomar outras providências com relação a isso, né? Então, evitar de dizer a verdade por medo de rejeição ou de magoar o outro, e aí né, fulano, eu não vou pro teu aniversário porque eu vou estar ocupada, vou ter uma reunião, mas eu era cansada. Era exausta, eu não conseguiria ir para esse aniversário. Por que eu não disse só, tipo, eu não posso ir? Porque eu vou descansar hoje, eu tive uma semana muito puxada. Ô fulano, hoje não dá, mas no final de semana que vem a gente marca alguma coisa, o que você acha? São alternativas de você expressar. Então, explicações longas também, elas podem diluir a mensagem e abrir espaço para discussões, se você começa a trazer muitas justificativas para aquele não específico que você tá falando. Um breve não. Não. Ou só o não seco. Não. O não, ele não precisa de justificativa. Eu não quero. E aí você imagina, você tá numa balada, chega alguém querendo te agarrar e você diz não. E você precisar explicar todo um porquê que eu não quero fulano de tal. Ô, gente, não é não e ponto, acabou. Não é não. Acabou. E essa necessidade de explicar ou justificar os nossos nãos também abre espaço para que as pessoas continuem ultrapassando os nossos limites, ignorem, porque podem achar que a nossa justificativa não justifica o meu não. Faz sentido? Então, não dito com firmeza, assim, olha, não quero isso. Chega.
Eu espero que você me respeite. Até aqui, ponto. Daqui pra cá não dá mais. Né? Sem culpa, porque você precisa entender qual a base desse seu não. Você tá baseando esse seu não aonde? No teu eu. No autorrespeito. Imagina se você se permite a, inclusive, sei lá, transar com alguém sem que você queira. Você tá se autoabusando aí. Olha que loucura. Pelo simples fato de eu dizer, eu não sei dizer não, eu deixei. Cara, é um autoabuso aí. Não é protetivo, é super necessário, é nossa saúde mental. Com certeza, Kátia. Faz sentido, Rafa. Perfeito, Larissa. Ai, que massa, que bom que vocês estão gostando. Empatia e respeito. Então, reconheça o pedido do outro, mas mantenha o seu não. Eu entendo, fulano, eu entendo. E tal. Acho interessante, valorizo, mas não dá. Não posso. Não quero. Não. Eu entendo sua necessidade, mas eu preciso priorizar outras tarefas agora. Eu tenho outras coisas, eu já tenho uma agenda. Eu não estava programando isso na minha semana. Outra vez, se você quiser programar para a próxima semana, talvez. Outro, né? Mas vamos programar isso melhor, porque dessa vez eu tenho outras prioridades. Então, respeitar os seus limites é autocuidado, né? Então, estabelecer e manter os limites saudáveis traz benefícios. Você evita se esgotar emocionalmente ou fisicamente. E até mesmo sofrer de estresse. Então, olha o quanto que é benefício. O benefício é bom, gente, pelo amor de Deus. Então, eu vou evitar ficar muito esgotada. Simplesmente eu dizendo, fulano, não dá. Esse final de semana, a minha irmã veio passar o final de semana aqui em casa, né? A gente saiu no sábado, só que assim, eu tava muito cansada da semana. E confesso, ainda tô muito cansada da minha semana. Minha semana foi muito exaustiva. Final de semana eu fui para um evento de uma prima minha. E aí, quando foi domingo, eu não queria assim nada. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria nem me levantar para fazer comida, nem cuidar de mim, porque eu só queria ficar deitada, existindo. Nem dormir, de tão cansada eu tava conseguindo. Não sei nem se vocês entendem o que eu tô falando. Eu tava muito cansada. E aí a minha irmã, Vivi, tu não quer fazer nada não? Eu digo, mulher, tu quer fazer o quê? Eu quero conversar. Eu digo, bicha, dá não, outro dia. Outro dia a gente conversa. Hoje eu só quero existir mesmo. Eu preciso disso, desse espaço. Pra poder eu conseguir dar conta. Se não fosse isso, eu não estaria nem aqui hoje com vocês. Porque assim, já foi um pouquinho difícil, tá? Eu chegar aqui hoje pra fazer a live. Mas como eu tenho um compromisso com vocês, eu tô aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite, falando sobre um tema diferente, né? Então é isso. Então, eu expressar o meu não, eu evito esgotamento emocional, estresse, né? Pois eu posso acabar me sobrecarregando com muitos compromissos que excedem a minha capacidade física, a minha capacidade mental, a minha capacidade emocional, né? Além disso, né, de evitar o meu desgaste físico, emocional, enfim, também eleva a minha autoestima, porque eu vou começando a me conhecer melhor e respeitando a minha pessoa. Isso vai me deixando mais feliz comigo mesma. Poxa, eu descansei, eu disse não para fulano, enquanto eu tinha, em outras épocas eu diria sim. Então isso é muito positivo para mim. Eu percebo qual é a minha necessidade. Eu disse não foi por acaso, não foi porque eu sou egoísta, mas porque eu precisava daquele espaço, daquele tempo. Eu tinha outras necessidades. Eu não queria aquilo, certo?
E eu mereço respeitar isso. As minhas relações também começam a se tornar mais saudáveis e equilibradas. Porque quando eu digo o meu não, o outro vai entender o meu não. E se o outro não entende, meu amor, se o outro não entende o seu não, reflita e pense se vale a pena essa relação. Certo? Muitas vezes o outro não respeita o seu não porque ele está no movimento egoísta. Ele está no movimento que ele está voltado para si mesmo, muito egóico. Então ele quer sempre que ser servido. E aí, que tipo de relação é essa que você quer ter com alguém assim? Que não está respeitando o seu não, certo? E aí a relação entre limites e autenticidade. Vocês sabiam que o fato de eu expressar e respeitar os meus limites, eu dizer não quando esse não realmente é sincero, e eu vejo que esse não é necessário, porque esse não me respeita, isso tem tudo a ver com a minha autenticidade? Isso me torna mais autêntico? Não é só um movimento de autopreservação, não. Também é de autenticidade. Porque quando eu digo sim demais, digo sim para agradar os outros, eu sacrifico as minhas necessidades, né? Eu sacrifico ali o que é bom para mim. Eu me afasto, na verdade, de quem eu realmente sou. Eu vou me afastando. Porque eu vou dizendo sim para todo mundo, e aí eu vou negando quem eu sou. Eu vou dizendo sim para todo mundo e vou negando quem eu sou. Vou dizendo sim para todo mundo e vou negando o que eu preciso. O que eu necessito. Agora, quando eu digo não, quando necessário, olha, Rafa, não vai dar para mim sair contigo esse final de semana. Desculpa, a gente até tinha combinado, mas assim, eu pensei que ia dar, mas não vai dar. Outro dia a gente sai. Eu tô validando a minha necessidade de descanso ou de qualquer outra coisa. Eu tô indo de acordo com os meus valores. Eu tô indo de acordo com o que é importante pra mim. Isso me torna mais próxima de quem realmente eu sou, me tornando mais autêntica. Certo? Então, quando eu expresso aquilo que eu penso e o meu não, dentro quando necessário, né? E aí a gente vai até falar um pouco aqui mais na frente a diferença entre esse movimento e o egoísmo. Porque tem muita gente que acha assim, mas aí eu vou ser egoísta. Se eu disser muito não, eu vou ser egoísta. E aí, que tipo de movimento é esse? Eu me tornar uma pessoa egoísta? Não é sobre egoísmo que a gente está falando, certo? E aí esse egoísmo, essa sensação de você achar que o fato de você não poder falar não, você está se tornando egoísta, isso aí faz parte da culpa que você está gerando ao expressar os teus limites. Você está se sentindo culpado por expressar os seus limites. E aí, você precisa trabalhar essa culpa. Tá fazendo sentido pra vocês, meu povo? Me contem aí. Então, todo mundo acordado? Todo mundo gostando da live? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Tem alguma pergunta? Tá. Então, assim, a culpa, ela é um sentimento muito comum, né? Quando a gente vai falar sobre os limites. Principalmente quando você é uma pessoa muito prestativa, você reconhece muito a dor do outro, muito empática. E aí você que fica, mas aí o outro, mas aí fulano, mas aí ciclano, mas coitado, e não sei o quê. Mas aí ele tá precisando de ajuda. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de rolê aí. Só que aí quando você olha pra assim, cara, eu tô muito cansada, mas fulano precisa de mim.
fulano precisa de mim, ela tá isso, aquilo, outro, e blá, 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 e blá, 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 eu preciso ir. Todo sentido? Ótimo assunto abordar. Tá fazendo sentido? Massa. Preciso dos comentários, senão eu fico me sentindo falando sozinha, meu povo, não dá. Enfim, é o meu limite. Ai, pai. Então, quando a gente pensa muito no outro, quando eu tô muito nesse movimento de prestativa, aí eu me sinto culpado em dizer não, né? Então, tipo, poxa, o outro precisava de ajuda. E aí eu podia ajudar, mas aí eu disse não posso dizer não. Porém, a que custo você tá falando esse sim? Que preço você tá pagando por esse sim? Então é preciso muito movimento de olhar para dentro e você entender qual o sentido de fato tem no seu não expressado. Muito bem, mocinha. Vou falar, escute e arruma o quarto. Então, esse movimento de dizer não, ele é um ato de autocuidado e não de egoísmo. E agora eu vou explicar para vocês a diferença entre egoísmo e autocuidado, tá bom? Então, eu vou ler literalmente, com uma pequena pesquisa no Google, você encontra a definição de egoísmo. Seria o quê? É um hábito ou a atitude. Hábito é algo frequente. Ou a atitude de uma pessoa colocar os seus interesses e opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento de qualquer outra coisa. Então, sabe assim, aquele dia que a pessoa tem livre, ela pode fazer alguma coisa, ela sempre vai negar, ou sempre vai preferir que você que tá aí ocupado faça por ela. Então, essa sim é egoísta, né? Então, inclusive, para você lidar com uma pessoa egoísta, você precisa expressar o seu não. Porque se você não expressa seu não, a pessoa egoísta, ela vai te sugar, literalmente. Ela vai botar você para fazer tudo por ela. Porque ela é o foco. As necessidades dela tá em primeiro lugar. Os outros que se... Entende? E o autocuidado já é um ato de respeito. É você identificar que você não pode e não dá naquele momento. Que aquilo talvez você não queira de fato fazer. Que aquilo que se você fizer, você vai estar dando algo além do seu ato de serviço, por exemplo. Você vai estar dando o teu descanso, a tua autoestima, o teu amor próprio. Você vai estar ultrapassando os limites. E isso vai gerar toda uma consequência. E você vai saber, quando você está fazendo esse movimento de dar e de entrega, e essa entrega é justamente uma falta de amor próprio, uma falta de autocuidado. Certo? Você vai sentir, porque você vai se sentir desgastado. Você vai se sentir estressado, você vai se sentir ansioso. E aí esse movimento é muito mais representado pela baixa autoestima. Quando eu digo muito sim pro outro, eu tô na baixa autoestima, né? Porque eu coloco, o meu eu, na verdade o outro, sobre mim, né? Sob mim. Agora o português bem dizido aqui, eu não sei. Sob mim. Eu acho que é isso, né? Falei certo. Então, assim, eu percebo o outro com muito mais valor do que eu. Então, o outro tem mais valor do que eu. Ciclano, aquela coisa, aquela situação, aquela atitude, aquele comportamento tem mais valor do que eu. Então, eu ofereço mais valor ao outro do que as minhas próprias necessidades. E aí eu vou me colocando sempre em último plano. E muitas vezes nem plano tem pra mim. Certo? Então aí tem que perceber a diferença. Ai, obrigada.
Vou até um limite do português, minha filha. Sobre. Então eu falei errado, né? Tá certo. Então é sobre mesmo. Então eu coloco outro sobre mim. Certo? Então, pra mim superar a culpa, quase que eu não consigo falar. Pra mim superar a culpa, eu preciso praticar a autorreflexão e me lembrar o que significa esse sim e o que significa e representa esse não. Quando eu digo sim pra tudo, o que é que significa? Que eu estou dizendo não pra mim. Né? Estou dizendo não para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que faz sentido para mim, para o meu projeto, para os meus objetivos, para aquilo que me desenvolve. Beleza? Perguntas, questions, dúvidas, angústias. Minha professora de filosofia, a cara dela falar fazer essas perguntas. Angústias. Então aprenda a dizer não sem se explicar. Não se submeta a ficar desconfortável para garantir o conforto de ninguém. Não se sujeite a situações que não te fazem bem ou a carregar pesos que não são seus. E isso não se trata de rejeitar o outro, mas sim de afirmar as necessidades e respeitar seu bem-estar. O medo de dizer não é um aprendizado cultural? Eu não sei se eu vou responder de fato, mas assim, é algo que a gente vai aprendendo, né? É muito fácil, somos seres sociais. Como somos seres sociais, a gente vai aprendendo com o outro a como a gente deve ou não deve agir. E o autoconhecimento, a gente não é ensinado pra gente, ninguém se questiona, né? Não é ensinado a gente a se questionar, a se perceber, a perceber os nossos sentimentos, os nossos valores. Quem é que se questiona sobre valores? Nem nas salas de aulas esse tipo de conteúdo é gerado. Então, sim, o medo de dizer não é um aprendizado cultural, sim. Social, diria, né? Porque eu não acho que não é só cultural, não tem a ver só com uma cultura específica. Eu acho que tem a ver com um movimento social mesmo, de mundo, de pessoas, assim. Como eu às vezes leio, não dificultes a tua vida para facilitar a dos outros. Olha aí. Então, ao dominar essa arte de dizer não, você vai estar fortalecendo a tua capacidade de viver uma vida mais autêntica, saudável e plena. Muitas vezes, realmente, somos doutrinados a não ter questionamentos, a não fazer questões, né? A não pensar, a não refletir. Chegou atrasada no final. Se você não sabe por onde começar, né? Você tá aí, eu preciso aprender a dizer não e eu não sei por onde começar. Eu assisti toda a live, mas ainda assim vivendo, não sei. O que eu faço? E aí eu te digo, a terapia pode ser um apoio essencial nesse processo, né? Vai fortalecer a tua assertividade, vai te ajudar a viver melhor, com mais respeito a si mesmo. Você vai conseguir entender quais são os seus valores, quais são suas prioridades e fazer tudo isso sem precisar se justificar. Beleza? Meu povo, é isso. É isso. É isso que eu quero passar para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido tudo ok.
que não tenha gerado nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida extra, podem me procurar lá nos directs. Enfim, vim falar, que aí a gente conversa, tá? Mas por hoje é só. A live vai ficar salva para quem chegou agora no final. Logo eu subo pro YouTube também. E qualquer coisa, falem comigo, ou a gente se vê na próxima segunda no mesmo horário. Já vai terminar. Foi isso que eu trouxe. Se tiver alguma pergunta, eu continuo falando. Mas se não tem pergunta, eu não sei o que dizer mais. Porque tem dias que a gente vai até um pouquinho mais, né? Mas hoje o assunto foi muito ciso, assim. Aprender a dizer não é tão difícil assim. O mais difícil é você manter esse movimento acontecendo no seu dia a dia. O que vi, muito bom mesmo. Ai, que bom que você gostou, Adriana. Ai, obrigada pela presença, Kátia. Não termina, não. Essa é boa. Ai, não termina não, Vivi. Eu preciso dizer não. Meu limite é... Vai mandar pra sua mãe? Pronto. Pois reassiste, Alessandra. Reassiste a live. Reassiste não, assiste, porque tu chegou agora. Ai, meu Deus. Tá, faz a pergunta. Socorro. Vou esperar a pergunta da Kátia, gente. Vamos lá. Ai, vocês me matam de rir. Então, eita! Agora tu faz uma pesquisa de TCC. A pergunta dela. Mulheres têm mais dificuldade de dizer não que os homens? Talvez sim, pela essa questão cultural também, né? Eu acredito que sim, mas aí é uma opinião, não é uma certeza. Dentro da minha compreensão, acho que sim. Muito fácil, mas assim, eu acho que hoje em dia tá muito igual, assim. Né? Não sei. E aí, vocês acham... O que vocês acham? Vocês acham que as mulheres têm mais dificuldade de dizer não do que os homens? Vai ser uma resposta muito curta, né, Kátia? Assim, porque aí teria que ter todo um contexto, avaliar aí Mas eu acredito que sim. Um relatório feito pela Universidade de no Reino Unido mostra que as mulheres têm maior dificuldade em falar em público em comparação com os homens. Meu Deus! Gente, tu pesquisou ali rapidão e... Caramba, pois tá aí. Pronto, Kátia. Tem a tua resposta. Meu Deus, eu acho que a gente foi ensinada a cuidar do outro. Tem muito isso, assim. Acho que tem... Culturalmente, né, historicamente, creio que sim. Quando joga no Google aparece isso, nada a ver com a pergunta. Tem a ver com a pergunta sim, não tem não. Ai não, em falar em público. Realmente, devido à pressão que a sociedade nos coloca em cima sobre os comportamentos certos. E consequentemente negar-se em detrimento do outro. Sim, sim. Somos ensinadas, né, a ter um comportamento mais obediente, né? Tem muito isso mesmo. Então, mais perguntas, meu povo? Que agora eu realmente me vou. Eu preciso descansar. A semana passada foi longa, eu não descansei direito nesse final de semana, então eu vou tentar cuidar mais de mim nesses dias, tá bom? Então, beijos, obrigada pela presença. Se tiver indicação de tema, a gente conversa para poder fazer na próxima segunda, ok? E até segunda-feira. Beijos. Tchau, corujas!